do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia desta quinta-feira, da 30ª semana do Tempo Comum. E seguimos com o Evangelho de São Lucas, que hoje nos diz: naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: ide dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, tentemos a compreender. Temos algumas passagens que não nos ficam claras e não são tão claras até mesmo para os padres da igreja, em especial a frase que Jesus diz, hoje, amanhã e no terceiro dia. Mas, de todo o texto, temos algumas coisas a refletir para nossas vidas. Primeira coisa, os fariseus aproximam de Jesus dizendo que fuja da morte, que o governo, o governante do turno queria matá-lo. Recordemos, olhemos os fariseus não somente como preconceito que nós temos em relação a eles, mas aquilo que meditamos no domingo. Muitos deles eram pessoas boas, nem todos eram ruins. Eram pessoas autênticas, eram pessoas que cumpriam aquilo que diziam que iam fazer, que iam viver. Então estes homens pedem que Jesus fuja da morte. E aqui podemos nos colocar, como no domingo, no lugar dos fariseus, como aqueles praticantes dos ensinamentos do Senhor, como aqueles que buscam viver a fé, que estão na igreja, mas corremos o risco de também nós fazermos o mesmo a Jesus em algumas situações de nossa vida. Como se disséssemos, sai daqui, porque a sociedade não te aceita, o governante de turno te persegue e não é um momento, você não deve de morrer. Mas Jesus mostra que ele deve de continuar sua missão, que é necessário que ele continue, mesmo que tenha que passar por este momento atroz, que sabemos que chegou o momento da cruz. Mas e um outro aspecto deste mesmo trecho inicial que podemos ter diante de nós? Vemos dois tipos de pessoas. Um tipo preso ao poder, Herodes, que quer matar Jesus.
Por quê? Porque tem medo de perder o poder que tem, o domínio que tem. E o outro são aqueles que têm a lei no lugar de Deus, a lei superior a Deus, se esquecendo que Deus colocou a lei. E aqui, então, podemos nos questionar se nos encaixamos em um dos dois tipos de pessoas. Aqueles que não querem perder o seu domínio, não o domínio sobre as coisas, mas o domínio até mesmo sobre si, o domínio sobre o seu território, o território da sua vida. Recordemos o que Jesus diz: quem não morrer por causa de mim e do Evangelho, não encontrará vida. Nós temos vivido com o nosso domínio, o nosso poder, em nossas vidas, nossas situações, aquilo que temos, e não temos entregado ao Senhor? Temos medo que o Senhor tenha este domínio em nossa vida? Ou nós colocamos as leis, e aqui coloquemos certamente as leis civis, e até mesmo as leis que o Senhor nos chama a viver, seus mandamentos, como Deus em nossas vidas. Não é que não devem de não estar presentes em nós. Sim, devem de estar, mas não podem de superar o lugar de Deus. Como temos reagido diante de tudo isso, irmão e irmã? E Jesus, ao dizer tudo o que realiza, vê que não tem medo de enfrentar o poder e o domínio desta terra. Dizer aquela raposa. Raposa provavelmente era também o animal, o símbolo utilizado por Herodes, por isso utiliza do seu mesmo símbolo, parafraseando, mas também como que dando uma resposta áspera a Herodes. Dizer aquela raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje, amanhã e no terceiro dia terminarei meu trabalho. Ele está mostrando que o seu tempo é marcado por Deus. Não são os homens. É Deus quem determina o seu tempo. É Deus quem determina as suas obras, o Pai. E assim o Senhor também mostra a nós que o seu tempo em nossas vidas, o tempo de ação em nós, é o tempo de um Deus, não o tempo nosso. Mas nós temos aberto a nossa vida ao seu tempo. Temos deixado que o Senhor marque o nosso tempo. E assim temos agido também segundo a sua vontade, seus mandamentos, aquilo que Ele espera de nós para nossas vidas, a missão que nos confia. Depois vemos aquela frase triste de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Recordemos, no nome de Jerusalém devemos de colocar o nosso, Israel, Jerusalém. Coloque o seu nome. Será que não somos nós assim também? Não fisicamente, mas talvez quantas vezes o Senhor enviou a nossas vidas pessoas que fossem profetas da sua palavra, anunciadores da sua mensagem. Recordemos, profecia não quer dizer somente em relação ao futuro, mas em relação àquilo que anuncia as coisas que devem de ser mudadas para que não aconteça o pior na vida sem Deus. Então não seremos nós estes que matamos tantas vezes os profetas e profecias que o Senhor enviou para a nossa vida? Ou ainda atacamos, apedrejamos os que foram enviados para nos conduzir para debaixo das asas do Senhor, debaixo da sua proteção, com a nossa mudança de vida, com a nossa conversão? Corremos o risco de, como Jerusalém, ficarmos abandonados. E nós, o que temos buscado? Acolher aquilo que o Senhor nos envia ou somente rejeitar, porque não queremos perder o domínio e o poder sobre nós mesmos? E assim o Senhor demonstra, e quer dizer também, não suportais os interventos de Deus, porque todo intervento de Deus que é contrário à vontade daquelas pessoas sofre as consequências, como o apedrejamento, ou ainda a morte. Somos também nós assim em relação àquilo que o Senhor envia de intervento em nós, para nossas vidas? E
encerra dizendo: até o tempo que vós direis, não me vereis novamente. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o que o Senhor quer indicar com isso? Somente me vereis se mudarem. Se ao invés de me perseguir, me acolherem. Mas sabemos que, para aquela geração, para o próprio Herodes, não houve esta mudança. E nós, como temos agido? O Salmo nos diz, no seu refrão: salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade. Como? Segundo a bondade dele. Deus é bom, bem sabemos que Deus é verdadeiramente bom. O próprio Jesus nos diz. E tenhamos esta confiança, mas para isso devemos de reconhecer quem somos, como diz o próprio Salmo: necessitado e infeliz, eis que sou dentro de mim, meu coração está ferido. Nós reconhecemos que somos necessitados do socorro, do auxílio de Deus. Reconhecemos que, pela ausência da sua presença e da sua graça em nossas vidas, o que acontece para nós é somente a tristeza e a infelicidade. Sigamos com a carta aos Romanos, que hoje nos diz: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus, que os declara justos? Assim, vemos nesta primeira parte, e devemos de recordar, porque tantas vezes sabemos, mas não meditamos e por isso esquecemos, que o Pai não poupou nem mesmo o Filho para nos salvar. E assim, Ele é a nossa defesa. Ninguém tem poder contra nós se nós vivemos nele. Atenção aqui. Se nós vivemos, como diz São Paulo, nele nós somos, nos movemos e vivemos. Vivemos, nos movemos e somos, mas assim realmente estamos. É assim que nada será contra nós. Apesar de toda a adversidade, como a cruz para o próprio Filho, para o próprio Cristo, aquilo que parecia adverso a Jesus, mostrou-se a glória, a ressurreição. O Pai não o abandonou. O Pai o defendeu. Será que Ele nos abandonaria se nós vivemos no seu Filho? Não, é óbvio que não. Mas nós devemos de ter esse esforço, essa entrega, esta dedicação. Porque é muito fácil querer levar esta frase ao pé da letra, somente, então Deus é comigo, ninguém é contra mim. Não. Devemos de ver se eu estou em Deus, se eu vivo em Deus, se eu vivo na sua graça, nada será contra mim. E segue, quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós? Lógico que Jesus não nos acusará. É lógico que não nos condenará. Mas, se nós acolhemos a sua paixão, morte e ressurreição como vida em nós, mais uma vez repito, não é somente dizer, Jesus vai ser... Sim, Jesus é o advogado e o juiz no momento do nosso juízo pessoal. Porém, ele somente não será causa para nós de acusação, de condenação, se nós, como São Paulo explica muito bem na carta aos Romanos, buscarmos cada vez mais integrar a nossa vida nele, como ainda ontem escutávamos, meditávamos, Cristo como pedra onde modelamos a nossa vida, pedra fundamental. Caso contrário, se vivemos uma vida completamente alheia a Cristo, aos sacramentos e ao Evangelho, é óbvio que isso acontecerá conosco. Então, São Paulo está mostrando o quanto é necessário esforçar para viver na vida da graça. Continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois é assim que está escrito.
Por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos primeiramente um questionamento e depois uma afirmação após as questões que São Paulo coloca. São Paulo assim nos demonstra que se estamos intensamente e inteiramente unidos ao amor de Cristo, nada poderá nos separar. E basta olharmos uma vez mais o exemplo dos santos e até mesmo a Santíssima Virgem Maria. Olhemos tudo o que ela sofreu aos pés da cruz, tudo o que ela passou na sua vida por causa de Cristo, por causa da sua entrega e amor a Deus. E vemos que nada a separou do amor de Deus. Ela passou tanta dificuldade em relação ao sofrimento como nós. Sofreu pela morte do Filho de Deus encarnado através de seu seio numa cruz. Sofreu pela rejeição que o mundo teve ao seu Filho, ao Filho de Deus, que veio para nos salvar. A palavra de Deus, a conversão. Então, nada a separou, como nenhum santo. E recordemos, São Paulo passou por muitas dessas coisas, naufrágio, perseguição, tentaram matá-lo diversas vezes. No entanto, nada o separou do verdadeiro amor a Cristo. Mas e nós, temos esta mesma força que São Paulo, que os santos? Ou qualquer coisa, qualquer teoria, qualquer ideia nova, qualquer dificuldade, já estamos reclamando e nos afastando do amor de Cristo, da vida, da graça. Porque nos sentimos atraídos por coisas novas, diferentes. Todo mundo vive, por que eu não? Se vivemos assim, irmão e irmã, estamos nos afastando do amor de Cristo. E o que nos restará não será a alegria eterna, mas sim o sofrimento, porque abandonamos o amor para viver os prazeres. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer a presença de seu Filho em nossa vida, através de todos aqueles que Ele envia, de tudo aquilo que Ele envia a cada um de nós, para que nós nos convertamos a Ele, para que nós o amemos verdadeiramente. E assim, abandonando aos prazeres e paixões desta vida, busquemos cada vez mais o amor autêntico, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, e vivendo neste total amor entregue a Ele, vivendo na santidade, possamos um dia participar de sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.